بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير، ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Caros irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está fraco? Jazakumullah khairan. Allah subhanahu wa ta'ala, no primeiro versículo que citei, faz uma pergunta retórica. Allah diz o seguinte: Qul, diga, ó Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. São iguais, podem ser comparados aqueles que conhecem ou aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento. Ou melhor, aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento são iguais? É óbvio que não. O Islã, ou melhor, o Din, deu muita honra, prestígio e valor àquela pessoa que tem conhecimento, aquela pessoa a quem Allah subhanahu wa ta'ala concedeu o conhecimento. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala diz, como prova: Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala testemunha. Os anjos também testemunham. E os alimos testemunham que Allah subhanahu wa ta'ala é único, que não existe nenhuma divindade merecedora de adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Aonde Allah faz este testemunho, Allah depois menciona anjos e de seguida Allah menciona os alimos, para mostrar o grau e o valor que o alim tem na sociedade. 2, Allah diz: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala eleva em graus aqueles dentre vós que têm imã, e de seguida utul ilma darajat, aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala concedeu conhecimento. Mais uma prova do grau que o alim tem na sociedade. Número 3, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dentre os servos de Allah subhanahu wa ta'ala, os que realmente temem Allah subhanahu wa ta'ala são os alimos. Mais uma prova da posição que o alim tem na sociedade. Com isto, queremos dizer que um dos maiores favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a este povo, a esta nação, a este umma, é a abundância de alimos. Temos muitos alimos. Isto indica o favor que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a este povo. Entretanto, cabe a cada um de nós
saber tirar o maior proveito destes álamos que Allah nos concedeu. Se olharmos para trás, veremos que os sahabas, quando tivessem alguma dúvida, eles corriam para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Era o masdar deles. E nós, hoje, se tivermos alguma dúvida, se tivermos a vontade de aprender alguma coisa ligada à nossa religião, temos que correr aos álamos. Mas, infelizmente, nos tempos que vivemos não é o que acontece. Primeiro hadith, só para mostrar a importância de ir à busca do conhecimento, ir atrás do conhecimento, correr atrás dos álamos para eliminar as nossas dúvidas. Kathir bin Qais, Imam Tirmidhi diz que é Qais bin Kathir. Kathir bin Qais disse o seguinte: Kuntu jalisan ma'a Abi Darda radiyallahu anhu fi masjid Dimashq. Eu estava sentado com Abu Darda radiyallahu anhu numa das mesquitas de Dimashq. Faja'a rajulun, e de repente aparece um homem e diz: Ya Abu Darda'i, ó Abu Darda, inni ji'tuka min madinati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Eu venho de Medina, da cidade do profeta sallallahu alayhi wa sallam, li hadithin, por causa de um único hadith, que chegou-me a informação de que você, Abu Darda, está a transmitir este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, razão pela qual eu saí de Medina até aqui simplesmente para aprender este hadith. لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Por causa de um hadith, teve que enfrentar ou teve que gastar o que tinha simplesmente para aprender um único hadith. E nós temos meios, temos capacidades. Não só, eu disse que um dos maiores favores que Allah concedeu a este povo é a abundância de álamos. Ainda assim, nós não tiramos tempo para sentar com este alim e tirar o maior proveito dele. Temos tantos, vários álamos, mas são poucos que tiram seu tempo para tirar benefício daquele alim, para aprender alguma coisa com aquele alim. Poucos. E aqui, este homem saiu de Medina até Dimashq por causa de um único hadith que Abu Darda radiyallahu anhu estava a transmitir. Um único hadith. E Abu Darda radiyallahu anhu disse para ele: Inni sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Boas novas para si e boas novas para todo aquele que gasta o que tem, que vai à busca do conhecimento. Abu Darda disse para aquele homem que, olha, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Aquela pessoa que vai ou trilha um certo caminho com o propósito de adquirir o conhecimento, com o propósito de aprender alguma coisa, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.
por causa daquele esforço que ele empenhou, ou por causa daquele esforço todo, Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir o caminho para esta pessoa para alcançar o Jannah. Este é o primeiro hadith. Segundo hadith, importância de ir à busca do conhecimento. Ou melhor, estes ahadiths mostram a sede, mostram a vontade que os sahabas tinham de aprender alguma coisa relacionada ao Din. Independentemente do que iriam gastar para obter aquilo que eles precisavam. Não importava o quanto podiam gastar para ter o conhecimento que eles precisavam. E aqui eles não escolhiam. Para eles, qualquer um que tivesse algum conhecimento relacionado ao Islã, para eles, esta pessoa estava muito bem-vinda. Não havia escolhas. Que olha, este estudou naquela instituição, então não dá. Este pertence àquele grupo, não dá. Este estudou com aquele grupo, também não dá. Não. Se a pessoa tem conhecimento, para eles era suficiente ir atrás daquela pessoa e tirar o máximo proveito do conhecimento que aquela pessoa carregava. Zirr ibn Hubaysh radiyallahu anhu diz o seguinte: Ataitu Safwan bin Assal radiyallahu anhu. Eu fui ter com Safwan bin Assal radiyallahu anhu. E Safwan bin Assal, neste caso, era o alim, perguntou a ele: Ma ja'a bika? Zir, por que estás aqui? Qual é o motivo que lhe levou a chegar aqui? Ele diz: Atlubul ilma. Eu estou à busca do conhecimento. Eu quero aprender. Eu quero saber da minha religião. Safwan bin Assal radiyallahu anhu deu boas novas a Zirr ibn Hubaysh, dizendo: Innal malaikata tada'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yatlub. Olha, Zirr ibn Hubaysh, boas novas para si. Innal malaikata, na verdade, os anjos estendem suas asas, tada'u ajnihataha li talib al-ilm, para aquela pessoa que vai à busca do conhecimento. Em outras palavras, aquela pessoa que sai de onde sai, porque vai ter com um certo alim, porque vai ter com uma certa pessoa para eliminar a sua dúvida, para aprender um hadith, esta pessoa está a caminhar por cima das asas dos anjos. Ridan bima yatlub. Isto por causa da satisfação que estes anjos têm por aquilo que esta pessoa vai procurar. Depois, Zirr ibn Hubaysh disse: Qultu, innahu qad hakka fi sadri mas'a ala al-khuffayn ba'da al-bawl wal-gha'it. Olha, Safwan, tem alguma coisa que me deixa insatisfeito. Tem alguma coisa, alguma dúvida que me deixa muito inseguro. E a dúvida é em relação a mashu ala al-khuffayn, passar a mão por cima das meias de cabedal, ou aquelas meias impermeáveis. Alguma coisa não está, quer dizer, estou insatisfeito, em outras palavras. Não tenho domínio desta matéria. Eu quero saber como é que isso funciona, principalmente depois da pessoa usar a casa de banho. وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. E não existe alguém melhor para fazer esta pergunta senão assim, porque fazias parte
do grupo dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa kunta imra'an min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ji'tuka as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an. O Safwan, eu vim ter consigo porque primeiro fazias parte do grupo dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E número 2, Ji'tuka as'aluka, eu vim perguntar a si, porque eras um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Faqala Safwan bin Assal, na'am, sim. Certa vez ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer: kunna, ou melhor, kunna fi safarin ou kunna musafirin. Sempre que nós fôssemos a uma viagem, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layalihinna illa min janaba. Que olha, durante a viagem vocês não devem remover os vossos khufs, senão no caso da pessoa ter janaba, ou estar no estado de janaba. Só nesta circunstância é que a pessoa pode remover o seu khuf e lavar os seus pés. Caso contrário, pode fazer o mas'h al-khufayn. O importante aqui é a coragem, a vontade que este sahabi teve de ir ter com o alim para eliminar a sua dúvida. E nós hoje não temos essa coragem. Alguns fazem o wudu de forma errada, mas não têm coragem de aproximar o alim para procurar saber como é que o wudu é feito. Não tem coragem. Há quem faz salat de forma errada, mas não tem coragem, não tem vontade, tem vergonha de ir sentar com o alim e tirar a dúvida em relação ao seu salat. Irmãos, quando se fala de din, não deve haver nenhuma vergonha. Não tenha vergonha. Se não sabe, ainda que seja de uma criança, vá e aprenda dela. Não deve haver dúvidas. Ou melhor, não deve haver vergonha para tirar dúvidas relacionadas ao Islã, relacionadas ao din. Temos que eliminar a ignorância na matéria do din. Temos que acabar com a vergonha. Outro hadith, Jabir radiyallahu anhu disse: estávamos de viagem, estávamos numa viagem. Aqui neste hadith temos aqui lição para aquele que é alim e aquele que não é alim. Jabir radiyallahu anhu diz que nós estávamos numa viagem e um dos nossos companheiros foi atingido por uma pedra e rachou a cabeça. Estão a caminhar, estão de viagem e de repente, do nada, um dos companheiros é atingido por uma pedra e racha a cabeça. Aquele companheiro durante a noite vai descansar e acordou no estado de impureza maior, estado de janaba. E ele pergunta aos seus companheiros, porque você não sabe. Se você não sabe, a única coisa que você pode fazer é perguntar. Não sabe como é que o wudu é feito corretamente? Pergunte. Não sabe ler o Coran como deve ser? Vai atrás de alguém para te ensinar como ler o Coran devidamente. Não sabe como é que o salat é feito? Vai ter com o alim e senta com ele para aprender como é que o salat é feito. Este homem, na circunstância em que ele se encontrava, porque não sabia o que fazer, foi ter com seus companheiros e disse: Hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum
Olha, irmãos, vocês sabem em que situação me encontro. Tenho esta ferida. Vocês já acham que existe alguma brecha, alguma abertura para mim, no lugar de fazer o wudu ou fazer o ghusl, fazer tayammum? E qual foi a resposta? O alim, quando não sabe, deve ser tão humilde, mas tão humilde ao ponto de dizer que não sabe. E não é mau dizer que não sabe. Se você é alim, aparece alguém e faz uma pergunta para si, e você acha que aquela pergunta é difícil, diga: olha, irmão, não sei dizer, ou não tenho resposta correta, não sei. Estes companheiros deste sahabi não sabiam e deram uma resposta fatal. O que é que disseram? La najidu laka rukhsatan. Olha, irmão, para ti não há nenhuma abertura, não há brecha nenhuma. E o homem faqtasala, foi fazer o seu ghusl, famata, e ele perde a vida. Naquela circunstância, os companheiros deviam ter dito que vá e faça tayammum, seria suficiente para si. Mas disseram que, olha, não há espaço, não há abertura, não há nenhuma brecha para fazer tayammum, então vá fazer seu ghusl. E ele fez o ghusl e perdeu a vida. Então regressaram, foram ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e contaram a história toda. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: qataluhu, eles causaram a morte deste homem. Qatalahumullah, que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou eles. É o perigo de dar uma resposta errada. É o perigo de dar uma resposta errada. Se você não sabe, diga que não sei. Vou investigar e darei a resposta correta. E Nabi sallallahu alaihi wasallam disse aqui palavras muito bonitas. Nabi disse: Halla sa'alu idha lam ya'lamu innama shifa'ul 'ayyi as-su'alu. Halla sa'alu idha lam ya'lamu innama shifa'ul 'ayyi as-su'alu. Nabi disse o seguinte: por que não perguntaram? Por que não perguntaram? Idha lam ya'lamu, se não sabiam de nada, por que não foram perguntar a alguém? Innama shifa'ul 'ayyi as-su'alu. A cura para a ignorância é perguntar. Se você não sabe, vai perguntar. Aí, lima lam yas'alu idha lam ya'lamu shay'an. Por que estes homens, depois de receberem, depois deste homem ter feito a pergunta, se não sabiam a resposta correta, por que não procuraram saber? Innal jahla da'un shadidun. Innal jahla da'un shadidun. Na verdade, a ignorância é uma doença terrível. Wa shifa'uhu as-su'alu wa ta'allumu min al-ulama. E a cura para esta doença é perguntar, ir atrás do conhecimento, ir ter com um alim e tirar a sua dúvida, acabar com a sua ignorância. Kullul jahil, todo aquele que é desprovido de conhecimento. Kullul jahil, todo aquele que é desprovido de conhecimento.
lam yastahi min at-ta'allum, e que não tem vergonha de ir atrás do conhecimento, não tem receio de perguntar, não tem receio de ir ter com alguém para explicar aquilo que não sabe, receber alguma explicação daquilo que não sabe. A pessoa não tem vergonha. Thumma ta'allama, e depois ele vai à busca do conhecimento, ele vai atrás do conhecimento, ele se esforça para adquirir o conhecimento necessário. Wajada shifa'a da'ihi, esta pessoa com certeza irá encontrar a cura para a sua doença, irá encontrar a cura da ignorância. É importante, é necessário que cada um de nós tire seu tempo e vá atrás do conhecimento. ويصير الجاهل بالتعلم عالما ويصير الجاهل بالتعلم عالما. E o ignorante, a pessoa desprovida do conhecimento, a pessoa que não tem conhecimento, torna-se sábia através de quê? De aprender. Quando você vai atrás do conhecimento, quando você vai aprender, você deixa de ser ignorante, passa a ser um sábio. Agora, nosso caso está aqui. وَمَنِ اسْتَحْيَا مِنَ التَّعَلُّمِ لَا يَبْرَأُ أَبَدًا مِنْ دَائِهِ. Aquela pessoa que tem vergonha, aquela pessoa que tem receio, aquela pessoa que acha que a idade não lhe permite ir atrás do conhecimento, la yabra'u abadan min da'ihi, esta pessoa nunca irá se livrar da sua doença. Esta pessoa nunca irá eliminar a sua ignorância por causa da vergonha, por causa de receio. E infelizmente é o que acontece. Nós temos falta de conhecimento em várias matérias do Din, mas temos vergonha de ir atrás do conhecimento. Temos vergonha de ir sentar com alguém para explicar-nos alguma coisa relacionada ao Din. Exemplos não faltam. Eu disse aqui, há pessoas que fazem salat, há pessoas que fazem wudu, há pessoas que recitam o Coran. Depois, pior, falando até do Coran, tem um hadith que diz o seguinte: Rubba qari'in yaqra'u al-Qur'ana wal-Qur'anu yal'anuhu. Só para ilustrar aqui o perigo de não aprender. O hadith diz: Rubba qari'in, existem pessoas que recitam o Coran, existem pessoas que abrem o Coran, yaqra'u al-Quran, está a ler o Coran, wal-Qur'anu yul'inuhu, e ainda assim o Coran está a amaldiçoar essa pessoa. Quer dizer, você tem problema com a leitura do Coran e ainda assim prefere manter-se calado, prefere ficar com a sua ignorância. E do outro lado, você está a ler o Coran e o Coran está a te amaldiçoar. Você está a ler o Coran e o Coran está a lançar maldição contra si. Isto por quê? Porque tem vergonha de aprender. Olha, sou adulto demais para ir sentar numa sala de madrasa. Não. Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Imam Shafi'i dizia:
ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman. Vá à busca do conhecimento. Não existe nenhum homem que nasce sábio. Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahd. O conhecimento é a partir do berço até a sepultura. Não tem idade. Portanto, se você não sabe, vá, sente com algum alim e aprenda. Tira algum proveito daquele alim. Aprenda a fazer o salat corretamente. Aprenda a fazer o wudu corretamente. Aprenda a ler o Corão corretamente. Vamos acabar com ignorância na matéria do din. Vamos eliminar a ignorância ligada à matéria do din. Temos que fazer o nosso salat, o wudu, ler o Corão com plena certeza de que temos algum conhecimento e que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos recompensar por qualquer prática que estivermos ali a fazer baseando-se no conhecimento. É importante que cada um de nós tenha conhecimento naquilo que estiver a praticar. Se é salat, tem que ter conhecimento. Se é wudu, tem que ter conhecimento. Se é leitura do Corão, tem que ter conhecimento. Se vai fazer hajj, tenha conhecimento ligado a hajj. É necessário. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós pessoas que têm coragem e que não têm vergonha de ir atrás do conhecimento. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós pessoas que deixam a vergonha do lado e vão à busca do conhecimento. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós pessoas que, independentemente da idade do alim, vamos sentar com ele e tirarmos o proveito do pouco conhecimento ou do conhecimento que aquele alim tem. Por aqui eu vou terminar, na esperança de outra sexta-feira cá estarmos para mais conhecimento e mais motivações. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.